Amém? Vamos então partilhar das Escrituras do Evangelho de Jesus Cristo nesse momento. Eu queria convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 17. Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 17. Acharam? A carta enviada para os Filipos. Eu vou ler aqui na projeção, devido à tradução, e para ficar mais fácil. A palavra do Senhor diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para o que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcancemos a maturidade devemos ver coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Até aí. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo suas bênçãos, para refletirmos na sua palavra. Parece tão atual, né? Parece que Paulo escreveu ontem, né? A gente observar essa leitura. Vamos orar a Deus mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Nós queremos nesse momento, Pai, colocar os nossos corações, a nossa mente, todo o nosso ser diante do Senhor, pedindo, Senhor, que essa Tua palavra nessa manhã possa, Senhor, vir de encontro à nossa fé, às nossas atitudes, aquilo que pensamos, Pai, para sermos cada vez mais transformados pelo poder do Teu Evangelho. Que a Tua palavra nos confronte, que a Tua palavra nos acalme e nos cuide ao mesmo tempo, Senhor. Derrame as Tuas bênçãos sobre nós, a Tua luz sobre a minha mente, sobre o meu coração, para que a Tua palavra, Pai, seja pregada de modo fiel, Senhor. Me livra de todo mal, Senhor. Eu peço as Tuas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. O tema de hoje é perseverando para o alvo. Se a gente observar o verso 13 ou 12, Paulo destaca: mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Prossigo para alcançar, caminho para o alvo, a fim de ganhar a salvação, o prêmio celestial. Então a gente entende que o cristão, ele precisa ser perseverante para o alvo, para Cristo Jesus. E é interessante que quando o cristão, ele recebe esse chamado, ele prossegue de fato. Mas muitas das vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender o que é o chamado de Deus, o que eu preciso perseverar. Rapidamente, meus irmãos, o chamado de Deus é quando de fato o Senhor Jesus fala em seu coração, o Espírito passa a habitar em você e você passa a ter relacionamento com Jesus Cristo e você em si não consegue mais resistir à sua vida antiga e passa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Bem basicamente, o chamado de Deus é isso. Mas eu quero, nessa manhã, falar um pouco mais sobre a perseverança. A perseverança ela é uma das chaves do cristão. Ela é um dos pontos mais importantes da vida cristã. Por isso que eu quero falar nessa manhã que a perseverança é uma das mais belas, maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã.
Acredito eu que a perseverança é uma das características que compõem uma base, a estrutura, o alicerce para garantirmos a vitória, alcançando todas as vitórias almejadas na vida cristã. E também acredito que o motivo de muitas derrotas na vida de muitos cristãos é devido à abstinência desta prática, dessa admirável virtude que é a perseverança. Observe, meus irmãos, é claramente que quando uma pessoa ela tem em si a perseverança em sua vida, em sua prática, ela alcança alguns objetivos, não é verdade? Se você hoje vai estudar em uma universidade ou propriamente na escola, você vai ter que ser perseverante até a conclusão. Se você for reprovado, você vai ter que voltar e refazer. Você vai precisar ser perseverante. Você almeja alguma coisa na sua vida, como uma compra de um terreno, de um carro, enfim, o que for, um filho, uma família, um alvo, um projeto, um livro, o que for, você planeja, você precisa perseverar. Perseverar. E se você não perseverar, o que vai acontecer? Logo vai complicar. Talvez seja destruído, talvez você passe por um tempo e volte a caminhar no seu projeto, mas a vida cristã, quando o Senhor Jesus nos chama, Ele nos chama também para perseverarmos na palavra dEle. Paulo fala claramente aqui em Filipenses que devemos perseverar para que ganhemos aquilo que é o prêmio celestial que ele chama. Para irmos ao céu, precisamos perseverar no Evangelho. E é por isso que, infelizmente, acontece de pessoas terem falta, uma abstinência dessa prática, que acabam caminhando um caminho contrário daquilo que o Senhor quer. E é muito interessante que a perseverança ela gera algo em nós muito profundo naquilo que se relaciona com Jesus Cristo, porque a gente observa na nossa vida cristã que quanto mais a gente caminha, mais a gente persevera, mais a gente aprende da palavra, mais a gente vai sendo confrontado pelas nossas próprias atitudes, às vezes até pensamentos que a gente pensava, a gente de repente, nossa, mas eu lia a Bíblia desde criança e eu não entendia isso, e agora vai abrindo. Se eu não me engano, Dan Carson fala assim que a vida cristã é como você subir uma escada de cada vez, mas numa montanha para enxergar o horizonte do mar. E cada vez que você cresce na fé, você persevera, mais um pouquinho do mar você consegue ver. E o Evangelho de Jesus Cristo é assim. A gente continua perseverando, continua sendo confrontado, muitas das vezes dói no nosso entendimento, dói na nossa prática, mas a gente continua sendo moldado e cada vez mais sendo aperfeiçoado no caráter de Jesus Cristo. E é isso que Jesus quer, é isso que o Evangelho quer, que sejamos fiéis, que sejamos perseverantes, sede santos, porque eu, seu Deus, sou santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que as Escrituras nos expõem. E qual é o significado? Talvez alguém não sabe o que é em si a palavra perseverança. Perseverança nada mais é do que conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir, conservar sua força ou ação, pendurar, substituir, persistir, ter, mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar. Esse é o significado da palavra perseverança no nosso lindo português, que nos dá um leque grande da palavra. Mas olha só que interessante, a perseverança é alguém que persiste, ele conserva, ele não muda, ele é firme, ele caminha reto,
ele não consegue ser moldado por nada que vem de novo ou contraditório naquilo que é proposto, e assim deve ser a nossa fé. Se nós temos a fé em Jesus Cristo, se nós cremos em Jesus, que Ele morreu para salvar a minha vida, eu não posso abrir mão disso, eu preciso perseverar. Se em algum momento alguém chegar assim para você e dizer assim: você é salvo? Você foi salvo? Você foi salvo por Jesus Cristo? E as coisas passadas que Paulo fala aqui, no verso 15: por isso todos que somos aperfeiçoados tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa pensar de outro modo, também não Desculpa, não é o 15, é o 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para o que estão adiante. E se alguém chegar assim para você: você foi salvo por Jesus Cristo realmente? Jesus te salvou? Como é que vai ser a sua perseverança na fé? Como é que vai ser o teu entendimento? Como é que vai ser a sua resposta para uma oposição à sua fé? Muitas das vezes a gente vai ficar: sim, não sei, acho que sim, acho que vou para o céu. Jesus quer salvar as pessoas, Jesus morreu para salvar as pessoas. A gente precisa ser perseverante ao modo de que nenhuma outra oposição em relação às Escrituras façam nos abalar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Precisamos estar firmados, perseverantes, para que nada que venha do mundo possa abalar a nossa fé. E é interessante que a gente tem um exemplo bíblico e trágico de uma pessoa nas Escrituras que ela andou na fé, que caminhou com o apóstolo Paulo, mas depois preferiu amar o mundo. O famoso desviar-se. Olha só, é interessante que até na caminhada da fé, o trabalho, há pessoas que começam muito bem. Elas começam bem, mas infelizmente muitas terminam mal. Elas têm um brilhante começo, mas um fim trágico. Assim foi a história de Demas, para aqueles que não conhecem. Demas, ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. A primeira é em Filemão 24, porque Filemão só tem um capítulo, né? Então Filemão 24 é a primeira vez que Demas aparece, que ele é apresentado como um cooperador do apóstolo Paulo. Olha só o que diz Paulo: assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são meus cooperadores. Então Demas estava o quê? Cooperando com Paulo. E olha só que interessante, da segunda vez, se puder já abrir, Cleiton, Colossenses 4,14, da segunda vez nada se acrescenta a respeito de Demas, apenas seu nome é citado. E olha só o que diz a palavra do Senhor: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Olha só que interessante, Cleiton, já abre 2 Timóteo 4,10. Da última vez, porém, nos é dito que ele abandonou Paulo. E olha só o que Paulo registra em Timóteo: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. E depois a gente nunca mais vê Demas sendo citado. É interessante, talvez a gente nem conhecia a história de Demas, talvez a gente nem sabia quem era Demas, mas Demas foi um cooperador do apóstolo Paulo. Ele participou da igreja, ele ajudou nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. E no final a gente vê que Demas, amando este mundo, abandonou-me. As coisas do mundo se tornaram mais atraentes para Demas. Ele não foi perseverante, ele não lutou o bom combate. E infelizmente teve a sua vida provavelmente perdida para as trevas. Há muitas pessoas a vida é uma descida de ladeira abaixo, não é verdade? Começam tão bem e de repente mergulham em pecados. Há muitos indivíduos que, em vez de caminhar para frente, eles recuam.
Em vez de subir, eles descem. Em vez de crescer, eles diminuem no conhecimento e na graça. Retrocedem na fé. Quantas pessoas a gente conhece, às vezes familiares, amigos, que talvez na infância, na adolescência, ou até na fase adulta, participavam de igreja, tinham envolvimento, conheciam Jesus Cristo e agora não conhecem mais, parece, ou estão afastados. Ou talvez tenha momentos bons que você partilhou com essa pessoa e hoje ela não está mais. Sabe qual que é o problema disso? Não tem perseverança. A perseverança é para os santos. A perseverança é para os eleitos em Jesus Cristo. E Jesus nos mostra a importância de perseverar para alcançarmos a salvação. Leia comigo Mateus 24:13. Olha só o que Jesus Cristo fala para nós, para a igreja. O que Ele nos fala nessa manhã está aí. Mas aquele que perseverar até o começo, até a metade, não, até o fim, esse sim será salvo. Aquele que perseverar. Muitas das vezes a gente tem um entendimento raso. Mas o cara viveu a vida toda no pecado e quando morrer vai lá pedir perdão. Beleza, a gente tem o ladrão da cruz ao lado, como um exemplo, claro, que foi salvo, que foi como seu histórico um ladrão, uma pessoa corrupta. Ele é morto com Jesus Cristo ao lado da cruz, do lado direito da cruz estava esse ladrão, e ele olha para Jesus Cristo e fala: eu acredito em você, eu sei que você é o Messias. E Jesus olha para ele, imagina, o próprio Cristo fala para um ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Ele foi salvo. Mas a gente vai arriscar nossa vida até a velhice e depois pedir perdão? Deus conhece o nosso coração. Ele conhece melhor do que nós mesmos. Por isso que nós devemos perseverar para sermos salvos. Sem a perseverança você não pode alcançar a salvação. Você não consegue. Afinal, ela é um ato feito pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz a gente perseverar na fé é Jesus, não é você, é porque Jesus faz em você, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. Você humanamente não conseguiria. Quantas vezes você tentou fazer alguma coisa e não concluiu? Curso, trabalho, algum serviço em casa, alguma leitura, qualquer coisa, você fala: virada de ano que vem eu vou emagrecer, estou mais gordo, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda, não li nem Gênesis. É assim, a gente humanamente, quando a gente tem os nossos planos voltados para os nossos próprios interesses, a gente não consegue, mas é Jesus que faz a gente perseverar. Jesus faz sermos perseverantes por causa do amor de Deus por nós, e é por meio de Cristo. E a Bíblia nos mostra homens e mulheres que perseveraram e obtiveram a conquista da sua vitória, a realização de alguns sonhos. Vocês lembram de Noé? Lembram do exemplo tão importante da vida de Noé? Noé que perseverou, ele foi criticado, foi humilhado, foi desprezado, e contudo, o que ele fez? Construiu a arca, e quem ele salvou? A sua descendência, a sua parentela e os animais que Jesus pediu para que ele fizesse. E olha só que interessante, muitas das vezes na nossa vida a gente tem uma fragilidade emocional tão grande que às vezes a gente recebe uma crítica, ou às vezes é humilhado, ou às vezes até desprezado, a gente contudo desanima. Ai, que chato. E às vezes a gente ainda tem uma tendência de querer às vezes o reconhecimento da outra pessoa para que eu tenha consciência de que aquilo que eu fiz foi aprovado. Isso é errado. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Precisamos ter o reconhecimento de Jesus Cristo. E a gente vê Noé sendo criticado, humilhado, desprezado e construiu a arca. E depois quem foi salvo? A família dele, os filhos, a esposa que estavam com ele. O resto morreu. O povo morreu porque não acreditou
que Deus iria mandar um dilúvio. E Noé foi o único homem que conseguiu ser salvo. Olha só que interessante. Outro exemplo, Josué, que perseverou em seguir ao Senhor. Josué 24:15, se a gente puder ler rapidamente, para complementarmos. Josué 24, capítulo 24, verso 15. Se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos seus deuses dos seus amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase aí tem muito nas casas, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem muitos quadros, muitos materiais com essa frase. Mas Josué, ele perseverou e ele falou que ele e a sua família vão servir ao Senhor. Sabe o que é interessante? Ainda falando sobre Josué, ele foi perseverante e o seu nome em si traz algo muito simbólico. Sabe o que significa Josué em hebraico? Sabe o que quer dizer? Alguém sabe? Não? Jeová é a salvação. Jeová é a salvação. No grego significa Jesus. Olha só que interessante. Josué era filho de Naum, da tribo de Efraim, era um servo e companheiro de Moisés. E ele foi designado por Deus como sucessor de Moisés. E através da perseverança ele estimulou o povo a destruir Jericó e também sortear Canaã, as tribos. Olha só que interessante. Por causa da perseverança dele, o povo começou também a adorar a Deus. Outro exemplo, rapidamente, para as mulheres que gostam muito, Ruth. Ruth foi uma mulher que perseverou diante de Boaz, manteve-se intacta, fiel em sua reputação, até ser redimida e tomada como esposa. Ruth 4,13 fala isso. E por o galardão de sua nobre perseverança, eu gostaria que o Cleiton abrisse Mateus capítulo 1, verso 5, onde começa a história dos evangelhos, e ali a gente vai ver a genealogia de Cristo Jesus, de quem pertencia a genealogia. Olha só, Mateus falando sobre a genealogia de Jesus, quem eram os antepassados carnalmente de Jesus Cristo. Depois vocês podem ler em casa que tem muitas outras pessoas citadas no Antigo Testamento. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi quem? Ruth. Essa mulher, ela perseverou e depois de toda a sua história, que não vamos entrar em detalhe, Deus deu essa honra para ela de pertencer à genealogia de Cristo Jesus, que depois vai desencadear em Maria. Olha só que interessante. Olha só. Mas por quê? Porque ela perseverou. No Novo Testamento, Jesus, o mestre da perseverança, nos ensina a dar frutos com perseverança. Jesus diz em Lucas 8,15: mas a quem cai em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, retêm e dão fruto com perseverança. O apóstolo Paulo também constantemente levava uma só mensagem no seu coração, os exortavam que permaneçam na graça de Deus. Atos 13:43. Porém, entre todos os homens da Bíblia que vemos como perseverança, tomamos o exemplo nessa manhã de Cristo, que logo no começo do seu ministério foi tentado por nada menos do que o próprio Satanás. E a não prosseguir a sua caminhada, ele foi tentado para não prosseguir, mas ele venceu esse obstáculo. A gente sabe disso, está registrado nas Escrituras, em Mateus capítulo 4, versos 10 e 11. E após ter vencido essa provação, que era de seus conflitos pessoais, os demais ele conseguiu superar, sendo vencedor nas provações,
seguintes: portanto, meus irmãos, sejamos perseverantes em todo o trabalho que fizermos para Deus. Em toda a nossa vida, vos esforceis, vós porém esforcei-vos, e não desfalecemos as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. 2 Crônicas 15:7 nos traz isso. A gente não precisa desfalecer, a gente não precisa desanimar. Muitas das vezes, qual é o sentimento em um tempo que vivemos? Muitas das vezes ficamos desanimados, muitas das vezes ficamos preocupados com os nossos compromissos, nosso trabalho, as nossas obrigações. Mas a palavra do Senhor nos diz esta manhã: persevere, persevere, persevere e persevere. Continue caminhando para o alvo. Continue, porque Jesus lhe chamou. Continue caminhando. Às vezes está difícil, às vezes a situação está um pouco complicada, seja o que for, financeiramente, seja o que for no trabalho, seja o que for na igreja, persevere. Problema conjugal, problema pessoal, não deixe de perseverar por aquele que vos chamou, porque nós teremos uma recompensa, e essa recompensa é a salvação. E a gente não deve deixar que as coisas do mundo nos atraiam. Não podemos deixar de perseverar. Tivemos alguns homens que desistiram de perseverar, deixando-se levar pelo pecado e a perda da comunhão com Deus. A pior coisa, meus irmãos, é a gente perder a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão. A gente pode passar por momentos fracos na fé, por desafios na vida, mas perdermos a nossa comunhão com Deus será um fracasso total, será uma perdição. Será uma perdição, e nisso resultará na nossa vida. E é interessante que a gente pode olhar nas Escrituras como a Bíblia em si ela é tão poderosa, que nos mostra exemplos práticos de pessoas também que não conseguiram perseverar, que por um certo modo olharam para o pecado. E a gente lembra de Judas. Vocês lembram de Judas? Andou com Jesus, era um dos apóstolos e depois vendeu o próprio Cristo por dinheiro. E como foi o final da sua vida? O que ele fez? Alguém lembra? Esse é o resultado de quem não persevera no amor e na comunhão de Jesus Cristo. Não estou falando do suicídio, mas sim a perdição da sua vida. Ananias e Safira, Himeneu e Alexandre, essas pessoas também, elas por causa do pecado abandonaram. Depois vocês podem ler Atos 5, 1 ao 9, e você vai ver essas histórias muito claras de pessoas que estavam ali e depois, por algum motivo, se perderam. Mas nós, o Senhor nos disse que não podemos deixar de perseverar. Sabe por quê? Porque a perseverança nos conduz à salvação. A perseverança nos torna santos, como estudamos em Colossenses. Ano passado, no início desse ano, fizemos uma espécie de sermões expositivos na carta de Colossenses. A gente estudou muito sobre Colossenses. E se vocês lembrarem, a perseverança nos torna santos, como diz em Colossenses 1:22. Nos torna seguros, como diz em Coríntios 15:8. O apóstolo Paulo, ele nos traz muito essa questão de sermos perseverantes, e nada melhor do que ser perseverante, passar por dificuldade, mas alcançar aquilo que o Senhor tem nos dado já por meio de Jesus Cristo. Outra pessoa interessante citada nas Escrituras, que às vezes a gente não olha tão profundo, mas se vocês lembrarem de João Marcos, ele foi na primeira viagem com Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária de Paulo. E João Marcos, por alguma dificuldade, por ser jovem, ele quis desistir da viagem. E ele ficou em um certo lugar e ele não conseguiu
aguentar aquela viagem missionária. Imagina, realidade diferente, você não ia para a África de avião, né? Você não ia comendo sushi, churrasco, né? Você passava necessidade, você botava o seu corpo, a sua vida para pregar. E João Marcos, ele desistiu da primeira viagem, ele desistiu. E Paulo ficou muito irado com ele, Paulo ficou bravo com João Marcos. Tanto é que depois a gente vê na segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé juntos, o que acontece? Paulo vai para um lado e Barnabé para o outro. Sabe por quê? Porque Barnabé, ele teve mais misericórdia de João Marcos. Barnabé pegou João Marcos e começou a instruir e ajudar. Paulo foi mais judaizante. Não vou te levar mais, eu não quero mais você comigo, porque você é um fraco, que você desiste e tal. E falou mal de João Marcos e Barnabé teve um pouco mais de misericórdia, consolo e amor, aconselhou o jovem, preparou o jovem, e na segunda viagem João Marcos conseguiu fazer a missão com Barnabé, enquanto Paulo foi para o outro lado. Provisão secreta do Senhor, meus irmãos, soberania do Senhor, literalmente. E depois você vê apóstolo Paulo, se eu não me engano é em Timóteo, falando: mande um abraço para João Marcos, que tem cooperado muito na fé. Olha só, Paulo depois reconheceu, e é isso que nós devemos ser. Podemos nos basear em João Marcos, claramente. Muitas das vezes não estamos, às vezes, preparados por tal mudança, por tal caminhada mais profunda. Então, eis que aparece um Barnabé e cuida de você, né? E esse Barnabé pode ser a igreja, esse Barnabé pode ser o irmão mais chegado, ou o próprio Cristo, a própria palavra do Senhor, e nos prepara para caminharmos de uma forma mais profunda. Então é assim ser perseverante. E nisso tudo, em relação à perseverança, caminhando para o final, existem maravilhas em ser perseverante. A perseverança trabalha na nossa natureza. Porque a nossa natureza, a gente sabe, somos pecaminosos, não é verdade? Nós somos pecaminosos. Davi fala: em pecado minha mãe me concebeu. A gente sabe que a nossa própria natureza, ela é pecaminosa. Mas a perseverança, ela trabalha nisso, na própria natureza do ser humano. Olha só que interessante, se você não é uma pessoa muito perseverante, quando você tem Jesus Cristo, por causa desse amor de Deus e a ação do Espírito em nós, Ele faz a gente perseverar. Algum momento da nossa vida, a gente vai perceber isso ainda mais claramente, seja no início da caminhada, seja anos de caminhada com Cristo, mas a gente vai perceber claramente que Jesus faz a gente perseverar e vai trabalhando a nossa própria natureza, o nosso temperamento vai sendo moldado, o comportamento nosso de cristão vai se tornando resistente às coisas da vida para vencer os obstáculos. A perseverança traz isso. Logo o cristão passa a ter a mente de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Olha só o que diz Paulo aqui em Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se formos perseverantes, podemos ter essa mente de Cristo. Se podemos ser moldados, a perseverança ajuda nós como cristão a vencer as provações, as nossas tribulações da vida espiritual. A perseverança é um sinal de vitória. A perseverança é um sinal que o Espírito Santo de Deus habita em você. É isso, ser perseverante na fé, caminhar na fé. A perseverança produz uma vitória incrível. O cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Ele não consegue mesmo se separar de Cristo, porque o amor de Cristo está atrelado à sua vida. E é muito interessante que o mérito em si dessa perseverança, ele não é nosso, ele é de Cristo. Só lhe deu glória, somente Deus a glória dessa obra que Ele faz na vida do cristão.
Quando Deus nos chama, Ele nos faz sermos de fato parecidos com Ele. Ele muda a nossa vida, Ele produz santidade em nós. O Espírito de Deus opera em nós de uma forma milagrosa. Porque o destino do ser humano é a perdição. Se não for Jesus Cristo nos tirar do caminho da perdição e nos salvar, caminharemos facilmente para lá. Mas Jesus Cristo nos separa e coloca no meio do seu povo, na sua geração eleita. Olha só que interessante. E existe para nós hoje, como cristãos, uma necessidade de perseverança. Devemos perseverar porque Mateus 24:13, grave esse versículo em suas mentes, em seus corações: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que adianta nós, como homens, mulheres, ganhar o mundo e perdermos a nossa alma, meus irmãos? Vamos perseverar para que sejamos salvos. A palavra de Deus também nos adverte em relação à apostasia. O que é apostasia? Desviar-se da fé, desistir. Deus nos livre de fazer isso. Não podemos desistir, jamais. Não podemos ser alguém como Judas. Não podemos ser como Himeneu, Alexandre ou o próprio Demas. Não podemos ser pessoas assim. Precisamos persistir olhando para Cristo, porque o alvo é Jesus Cristo. Mas nunca se esqueçam que Satanás anda por aí enganando, seduzindo o mundo. Portanto, não se deixe levar pelas banalidades dessa vida, meus irmãos, pelas camuflagens do inimigo. Cuidado, pois este mundo está rodeado de falsas aparências. Seja um vencedor e tenha o Espírito de Deus para identificar as ciladas do inimigo. E caminhando para o final, gostaria de ler ainda Apocalipse 12:9. Olha só o que a palavra do Senhor nos alerta essa manhã também. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado o quê? Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, e ele e os seus anjos foram lançados à terra. Satanás, essa terra, Satanás está habitando. Nessa terra, Satanás tem poder. Nessa terra, Satanás consegue ter as suas ações. A gente sabe disso. Por isso que a nossa perdição ainda se torna mais forte se nós não estarmos firmados em Jesus Cristo. Então, eu repito, meus irmãos, cuidado com as banalidades, com as camuflagens do inimigo, porque o mundo está, de fato, rodeado de falsas aparências. A gente vê muito isso no meio cristão, no meio de igrejas, no meio de denominações. Recentemente, podemos citar a própria Flor de Lis, que se diz pastora, que se diz uma mulher de Deus, provado que depois matou o seu marido e teve relação sexual com os filhos adotados. Olha só, não é verdade? Cuidado com as aparências, cuidado com aquilo que a gente acha que é certo, cuidado com aquilo que a gente se deixa seduzir facilmente, cuidado com aquele ditado: é só hoje, só hoje eu vou fazer. Cuidado para não virar uma rotina e você caminhar para um caminho triste, onde que depois terá suas consequências, porque o diabo, Satanás, está presente nesse mundo. E eu termino, meus irmãos, com essa mensagem de ser perseverante, com essa mensagem de estarmos alerta, com essa mensagem de glorificarmos a Jesus Cristo por causa dessa maravilhosa virtude que Ele coloca na nossa vida. Digo ainda que a arte da perseverança está na renúncia, na busca constante da nossa consagração e comunhão com o nosso Senhor Deus. É preciso, para ser perseverante, escute bem, é preciso abrir mão de muitos desejos pessoais, tá? É preciso sacrificar as suas intenções naturais para seguir no perfeito caminho da vontade do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos ajude
a nos esvaziar para que Ele possa habitar cada vez mais em nós. Que as nossas intenções naturais sejam mortificadas por causa de Cristo, por causa do Espírito. Que as nossas intenções sejam de fato moldadas para termos a mente transformada por Jesus Cristo, porque caso não, estaremos correndo perigo. E eu ainda finalizo dizendo para que continue crendo em Jesus Cristo. Não deixe nunca de crer que Jesus e o seu sangue nos salvou. E quero finalizar nessa manhã com uma frase do Charles Spurgeon: creiam firmemente que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, que seu sacrifício é total e plenamente aceito por Deus em favor do homem, de tal maneira que aquele que crê em Jesus não é condenado. Amém? Uma analogia com Mateus 24:13. Aquele que crê em Jesus não é condenado. Permaneça firme naquele que lhe chamou. Em Jesus Cristo, permaneça firme, porque você não será condenado com o mundo, porque você já foi salvo por esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sacrifício, ele é total, ele foi completamente aceito por Deus. Por isso que Jesus Cristo nos justifica diante do Pai. Ele diz assim: esse é o meu povo, somos o povo dele. E por isso que nessa manhã a gente pode se alegrar. A gente pode se alegrar porque somos o povo dele. Somos a raça eleita, somos escolhidos de Deus. Somos a igreja de Jesus Cristo. E podemos ver a perseverança na nossa vida, no nosso caminhar. Olhe para a sua caminhada da fé e veja como Deus, o Espírito Santo, esteve com você em vários momentos da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé para fazermos mais uma oração ao Senhor. Senhor Jesus, nós somos muito gratos pelo Teu sacrifício tão perfeito e único para a justificação dos nossos pecados. Sabemos que em toda a história da raça humana não existiu nada que possamos fazer para nos justificar diante de Deus Pai. Mas a Tua morte nos trouxe a liberdade, a Tua morte nos livrou da condenação do pecado, e ainda o Senhor nos deixa a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, para que possamos perseverar, para que possamos caminhar e entender o Teu chamado em nossas vidas, Senhor. Nós queremos nessa manhã nos regozijarmos em Tua presença com alegria, Senhor, em nosso espírito, dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito a Tua obra em nossas vidas. Obrigado porque eu tenho entendido o Teu chamado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me faz perseverar. E nós como igreja nessa manhã queremos de fato, Senhor, Te agradecer por isso, Senhor. Te louvar por isso, porque o Senhor tem feito a Tua obra em nossas vidas. Podemos olhar para o mundo, para as pessoas, olhar para a nossa cidade, quantas pessoas existem, mas o Senhor nos escolheu para estarmos nessa manhã aqui, partilhando do Teu Evangelho. E é um privilégio, Senhor, partilhar a Tua palavra. É um privilégio, Senhor, estar em Tua presença, cantar louvores, é uma alegria tremenda, Senhor. Nos dê um coração perseverante, um coração grato por Tua obra em nossas vidas, Senhor. Que possamos sair de uma rotina ou de um pensamento que seja mundano, que seja um pensamento afastado do Senhor, mas que o nosso pensamento, a nossa mente e o nosso coração esteja voltado a Te adorar. Nos ensina a Te amar cada vez mais, Senhor, e nos torna cada dia mais, Senhor, mais semelhante contigo, para que possamos prosseguir para o alvo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então tá, meus irmãos, nossa celebração, nosso culto ao Senhor está encerrado. Que
Deus abençoe a todos nós.